Conselho Consultivo de hoje analisamos a crise em que está mergulhada a Europa, na véspera da chanceler alemã Angela Merkel falar no Parlamento sobre política europeia a propósito da Cimeira de Líderes Europeus da próxima semana. Para comentar este tema temos, como é habitual, Homero Coutinho, gestor, Pierre de Bourdeaux, consultor, e Beja Amaro, economista. Agradeço desde já aos três a vossa presença neste Conselho Consultivo e começo por si, Homero. A Europa está numa encruzilhada de opiniões. De um lado, os que defendem a necessidade urgente do Banco Central Europeu começar a imprimir euros e do outro os que rejeitam porque dizem que iria potenciar um cenário de hiperinflação que a Alemanha não quer. BCE, sim ou não? Qual destas opções lhe parece a melhor? É muito difícil responder a essa pergunta. Eu acho que essa é a pergunta do milhão, mas não tenho, infelizmente não tenho resposta e acho que a Europa também não tem. Porque qualquer dessas duas opções, e eu acho que está em jogo muito mais do que isso, tem os prós e contras. Já ouvi, ou li no outro dia um artigo com muita graça, porque alguém dizia que o que se estava a colocar perante os cidadãos era uma espécie de dois males e a tentativa era escolher o mal menor. Mas, enfim, são dois males. Eu acho que o problema europeu, comentávamos antes de entrar aqui, e esta é a minha opinião, eu acho que vamos de cimeira em cimeira, normalmente não se resolve nada, e ao contrário do que os mídia transmitem, e que há muitas pessoas acham que há um diretório, que há dois que mandam mais que os outros, eu acho que esses dois também não mandam nada, porque se mandassem de facto aquilo que a gente julga que mandam, ou que dizemos que eles mandam, já teria havido uma solução. Portanto, isto é a comprovação de que eles não mandam nada, ou que tentam mandar, mas os outros não aceitam, porque a Europa hoje são 27 países, o euro são 17, e a forma como a Europa está construída e a governação que está implementada não permite que dois senhores, ou uma senhora e um senhor, decidam pelos outros 17 ou pelos outros 27. E não existem mecanismos de fazer valer, digamos, estas vontades. E o que temos vindo a assistir é aquilo que eu chamo o menor divisor comum, em que, quando estamos para decidir a um nível 100, e acabamos por sair de lá com a montanha para parir um rato e decide-se aquilo que todos estão dispostos a aceitar. E normalmente é muito pouco e não serve para resolver coisa nenhuma. Portanto, hoje a questão que se coloca é se isto tem algum futuro nestes termos. E eu pergunto, tem? Eu mantenho a minha opinião, que mantenho há muito tempo, e por isso o Beja Amaro há bocado dizia que nós já falámos disto aqui muitas vezes e provavelmente com algumas matizes dizemos sempre as mesmas coisas e de facto não acontece nada. Eu acho que a Europa tem que alterar o seu modelo de governação, acho que a Europa tem que caminhar num sentido de maior integração política e económica, acho que tem que haver um maior federalismo e enquanto isso não acontecer, provavelmente nada acontecerá e vamos assistir a este descalabro que não tem fim. Mas, enfim, esta é a minha opinião. Portanto, falar-se que o BCE tem que meter dinheiro. O facto do BCE tem vindo a meter dinheiro. Aliás, ontem vários bancos centrais tiveram uma intervenção. Não é mais do que meter dinheiro. E não foi só o BCE, foram outros bancos também. E, portanto, dá-me ideia que isso também não vai resolver o problema. Resolve no imediato, as bolsas reagem positivamente, os analistas reagem positivamente, passa uma semana e, portanto, como alguém também já disse a propósito de outras coisas, não é pondo dinheiro em cima dos problemas que os problemas se resolvem. Porque o problema é estrutural e não é só um problema de liquidez. Acha que essa é uma forma, pegando numa frase da gíria popular, é uma forma de dar o peixe e não ensinar a pescar? Eu acho que é isso. Eu acho que a Europa, os países, se a construção europeia é para manter, e eu penso que se fizer essa pergunta, quer aos cidadãos de cada país, quer aos líderes políticos, provavelmente vão todos responder que sim. Então, se querem isso, vamos encontrar uma forma estruturada de que isto funcione. Não faz sentido nenhum que nós tenhamos uma Comissão Europeia. Eu acho que a Comissão Europeia hoje não manda rigorosamente nada. E depois há o Sr. Van Rompuy, que já nem sei qual é o cargo que ele tem. Quer dizer, acho que ninguém manda nada. Acho que é uma anarquia total. Isto é uma anarquia total. Parece que estamos naquele grupo dos indignados, que parece um grupo de anarquia, de anarcas, e aquilo é a mesma coisa, é uma anarquia. Cada um opina
todos têm muita vontade, que ao primeiro microfone que lhe põem à frente falam. Mas na realidade não fazem nada. Não falam de forma coordenada, uns dizem uma coisa, outros dizem outra, e de facto ninguém se entende. Assim não dá. Pierre, ainda insistindo nesta questão da pressão de hiperinflação, houve um analista do Citi que este mês fez as contas e concluiu que se o BCE injetasse 3 bilhões de euros na economia europeia, não havia pressões inflacionistas na zona euro, que é, de resto, como falámos há pouco, o grande receio da Alemanha. Acha que esta solução do BCE é uma solução credível? Em primeiro lugar, eu digo exatamente a mesma coisa que o Amélie. Isto, mais uma vez, é a grande questão. Eu considero que, mesmo assim, isto é o caminho certo. O que me assusta hoje na questão da Europa é que eu gostava de... O que é a Europa hoje? É um carro que tem que fazer uma viagem no deserto, na neve, no sol, na chuva. É um carro de 3 rodas, que de facto falta a tal... capacidade do Banco Central Europeu ser um verdadeiro Banco Central. É um carro que, quer dizer que falta aqui esta parte, depois é um carro que não sabe onde vai. Efetivamente, cada um dos países tem a sua própria agenda, que eu consigo entender, e eu posso discordar, mas eu consigo entender. E depois, é um carro que, aparentemente, há 2 pessoas a conduzir que não se entendem. Então, o que é que podemos fazer numa situação desta com esta Europa? Eu duvido. Agora... O que é que, na sua opinião, podemos fazer? O que é que se pode fazer face à situação que está? Hoje há um incêndio que podia ser muito bem... Ontem o Carlos Costa, o presidente do Banco Central, do governador do Banco de Portugal, disse uma coisa, en passant, disse que a crise europeia podia ter sido evitada, e ele tem toda a razão. Nós temos um dictado, antes de trabalhar em consultoria, eu trabalhei na indústria seguradora. É um dictado da indústria seguradora. No primeiro segundo para apanhar um incêndio, basta uma colher de chá. No primeiro minuto é um jarro. E depois de 1 hora, não o primeiro caminhão dos bombeiros chega. Estamos nesta situação hoje, então devemos ver isto em 2 dimensões. Devemos poder tentar passar de uma solução que, efetivamente, de governação da Europa, que resolve a questão uma vez por todas, e temos também que apagar o incêndio. E para apagar o incêndio nesta fase do campeonato, eu acho que sem uma intervenção, mas uma vez, não sei, sem uma intervenção do Banco Central Europeu, não sei se são 3, se são... Agora, eu acho que nesta fase, mesmo assim, a única solução, que de facto o incêndio é tão grande, já não podemos dizer um nome de princípio XPTO, eu acho que é a única solução que temos para apagar o incêndio. É um mal menor, como defendia o Homer. Exatamente. Benjamin, esta opção do Banco Central Europeu vem colmatar o facto do BCE não poder interferir no mercado primário? Foi, mas o problema, voltamos àquilo que estamos aqui a dizer, não poder intervir. O problema é um problema de base. Isto é estranho, realmente, nós estarmos a discutir 54 anos depois, ou 57 anos depois, 54 anos depois, de Jean Monnet ter criado, ou ter pensado, ou ter reestruturado politicamente o que nós hoje chamamos Comunidade Económica Europeia, estarmos a discutir, para além de tudo mais, só 50 anos depois é que há uma Constituição com o Tratado de Lisboa, o que já aí é estranho. Só 50 anos depois nós nos preocuparmos com um determinado tipo de questões estruturalmente e politicamente mais construídas. Mas o problema de base de qualquer intervenção que hoje o Banco Central Europeu faça, neste momento, per si, e aqui estou completamente de acordo consigo, muito provavelmente resolve o problema imediato, mas se paralelamente não forem tomadas medidas e se os governos desta Europa, eu diria que para já os 17, não se encontrarem, não é no mínimo denominador comum, mas no máximo, o problema não se resolve. Há que repensar claramente a Europa em termos de o que é que se pretende com ela, onde é que se quer ir e reestruturá-la em função dos tempos modernos e da atualidade, do que hoje é um mundo completamente globalizado e onde a intervenção das moedas, fundamentalmente as 2 moedas hoje, o dólar, e vamos ver o que é que vai acontecer com a China e qual será a força futura, digamos que da moeda chinesa.
estão, digamos, de uma tal forma interligadas que se as estruturas económicas e políticas não forem todas elas repensadas, dificilmente nós sairemos do impasse em que estamos. E aí julgo que mesmo injetando, só injetar dinheiro, estamos completamente de acordo. Sobre o problema não o resolve realmente. Portanto, há que tentar resolvê-lo. E também não me parece que, vamos ver, vai fazer 100 anos daqui a 5 anos, em que alguém escreveu um livro sobre os 10 dias que abalaram o mundo. Não sei se já ouviram falar. Nós agora vamos ter 9 dias que podem abalar o mundo, com tanto ou com mais força do que esses, não é? Não podemos brincar nem falar destes próximos 8 dias, ou melhor, eles não deviam levar a sério realmente o que vão fazer e o que vão pensar nestes próximos 8 dias. Mas estes 8 dias vão ser suficientes para uma tomada de decisões efetiva? Só não são suficientes, só não serão suficientes se os líderes não quiserem. É evidente que como, os líderes hoje mandam o que mandam e não temos, porque isto é lugar comum hoje, dizer que os líderes que hoje temos não são, digamos que, não têm a dimensão do que tiveram líderes que há 15, 20 anos governavam ou tentaram governar esta Europa. E eu até diria o mundo. Mas, digamos que as necessidades de compor todo este edifício são tão grandes que deviam levar, em última instância, digamos que líderes medíocres, a pensar que não é, digamos que, como já se fala, alternativa B, que é acordos intergovernamentais. Estamos a brincar, acordos intergovernamentais não resolvem problema algum, é mais um impasse. Mas já é a alternativa B, apresentada pela senhora Merkel e pelo Sr. Sarkozy. Bom, temos aqui realmente um problema que de vez deveria ser, digamos que, abordado com capacidade política mais do que técnica. Porque técnica, hoje toda a gente sabe o que é que... Podem ser mais monetaristas, menos monetaristas, mas o caminho está à vista. Há que, eu diria que no dia 8, se as coisas não ficarem resolvidas no dia 8, nós vamos ter um problema muito complicado, mas muito complicado. E reparem, há uns dias atrás, não muitos, estamos a falar penso que 27 de outubro, foi decidido aumentar, portanto, o fundo para 1 bilhão de... Até agora não ficou pelo caminho. Ficou pelo caminho. Portanto, não há forma de, se as pessoas não fizerem um esforço para, digamos que, utilizarem, porque não são mais do que instrumentos, mas pelo menos para os cumprirem, aquilo que decidem das suas... Em julho foi a mesma coisa, portanto, decidirem fazer aquilo e depois tratar realmente das questões estruturais, eu tenho muito medo que esta nossa Europa não se resolva. E claro, evidentemente que o euro vamos ter com certeza problemas, não tenho dúvidas. Agora, se isto vai acontecer, eu gostava muito que não acontecesse. Agora, neste momento tenho dúvidas que não venha a acontecer. Não, só o tempo dirá. Os 8 dias dirão. Homero, voltamos à mesma questão. Acha que não se resolvem os problemas de fundo? Posso deduzir das suas palavras que esta opção do FMI poder ser um intermediário no caminho, que a mais do que uma ferramenta-chave, como muitos defendem, é mais uma desculpa para ajudar os países em dificuldades? Eu mantenho, quer dizer, eu não acho que nenhuma destas soluções, que com FMI, sem FMI, se resolve sem de facto se decidir o que é que se quer da Europa e como é que se governa a Europa. E enquanto não houver mecanismos capazes de dar o empowerment a quem estiver nessas funções, porque durante muito tempo a Comissão Europeia parecia que tinha algum poder. Hoje parece um conjunto de pessoas que falam e ninguém liga nada ao que eles dizem. E, portanto, não sei porque, provavelmente porque o poder deles não estava, como dizem os ingleses, cast in stone, estava mais porque havia alguma liderança. O Jacques Delors, que foi presidente da Comissão Europeia, não é? Sim. Mas era uma pessoa que provavelmente, pelo seu saber, pelas suas capacidades, se impunha aos restantes e conseguia encontrar consensos e tinha uma visão. Tinha uma visão, mas que essa visão
não era só dele, que ele conseguia fazer com que todos partilhassem da sua visão. Porque esse é o grande desafio que os líderes europeus têm. O que é que falta a estes líderes? Para ser líder do que quer que seja, para liderar uma revolução, que é o que é necessário fazer na Europa, tem que ser capaz de regimentar as suas tropas. E as suas tropas são os diferentes países. Se eu quero fazer uma reforma na Europa, estrutural, ao nível da governação da Europa, e se não consigo, não sou capaz de ter a meu lado aqueles que vão ser governados por esta nova estrutura, então não estou a exercer o meu papel enquanto líder. E, de facto, hoje não existe nenhum líder capaz, não parecem, capazes de poder fazer isso. Porque quando alguns espirram, e há dois que espirram muitas vezes, fazem cimeiras por todos os lados, e nunca vi, aliás, parece que eles reúnem-se quase dia sim, dia não. Já são denominados Mercosi, não é? Mas é verdade. Reúnem-se quase todos os dias, e a imprensa toda vai falar, depois da manhã vai falar o outro. E vão atrás, e não sei o quê. Aquilo até tem a sua graça, porque, enfim, parece eu já chamei a senhora e o Nenuco. É verdade, não, mas é verdade. O Nenuco, aquele boneco. Eu acho que é um bom boneco, exatamente. Mas, de facto, eles não impõem respeito a mais ninguém. Porque os outros governantes devem-se rir do que eles dizem, porque eles falam nos seus interesses particulares e não estão a falar dos interesses da Europa. Porque os interesses... E o mais grave de tudo é que ainda não percebi o papel do presidente francês, porque eu acho que o presidente francês... Mas não pergunta a mim, porque ninguém percebe também na França. O presidente francês não tem nada a ver com os interesses da Alemanha. Aliás, como agora se tem visto, começam a ser muito atacados e põe-se em causa o rating de França, o problema da dívida de França. Então, ou seja, a França já começa a estar mais perto da Espanha do que da Alemanha. E, portanto, não sei o que é que aquele senhor faz atrás da senhora Merkel, que defende claramente os interesses da Alemanha no mundo. Há um grupo de humoristas na França que é muito conhecido, chama-se Les Guignols, e agora tem uma mania, uma piada. Cada vez que há uma alocução do Presidente da República, então, aparece aqui um genérico, la Marseillaise, e aparece a Merkel. Mas em relação à França... para além das questões que são, digamos, que históricas do posicionamento da França ou do que a França gosta de se posicionar em relação ao controle da Europa, que tem falhado historicamente quase sempre, realmente as questões estruturais da França são complicadas. Eles não estão, em termos económicos, tão bem assim. Digamos que a dívida externa que eles têm é muito elevada. Em relação ao PIB, é evidente que é mais baixa que a nossa. Nós estamos a falar de grandes montantes. Paralelamente, os bancos franceses, aí bem como os alemães, têm dívida do euro, estamos a falar de bilhões. Portanto, há digamos que... Nós temos uma terceira dificuldade, José, se me permite, que nós temos um problema de competitividade da nossa economia, que antes a França era muito mais credível, que podia ter níveis de endividamento altos, mas tinha a capacidade de resposta da economia, a capacidade de crescer. E hoje estamos a viver desde 3 anos atrás uma degradação do nosso comércio externo, porque por falta de competitividade da nossa economia. E a equação de tudo isso, efetivamente, dá um coquetel perigoso, que efetivamente, não sei se é mais perto da Espanha, mas efetivamente que nos afasta da Alemanha. E até hoje, eu disse no outro dia a brincar, mas não é a brincar, o nosso 3A já é virtual, o nosso 3A é virtual, que o diferencial de taxa obtida entre a Alemanha e a França é só o dobro. A Alemanha consegue financiar a 1,9 e nós estamos a mais de 100 pontos de base. Por exemplo, dos 17 países, quando falamos de taxas de juros, dos 17 países da Europa, do euro, neste momento, só 5, incluindo a Alemanha, é que têm taxas inferiores às que a Espanha tinha há um ano atrás. É verdade. Todos os outros têm taxas bastante superiores. Mas... O peso que isto tem, como é evidente em Portugal, nós já o conhecemos, mas quando estamos a falar de 2 bilhões de dívida, por exemplo, da França, basta mexer. Estamos a falar de economias com dimensões diferentes, mas são montantes muito elevados. A que as economias têm que responder.
E muitas delas hoje, dadas as suas taxas de crescimento, não têm capacidade para responder ao aumento sobre estes montantes de dívida externa, ao aumento de 1 ou 2% nas taxas. São problemas que, se não se estão a verificar já, verificar-se-ão daqui a um ano. Problemas complicados para essas economias. Portanto, ou voltamos outra vez, ou nestes 8 dias se resolve claramente para onde vamos, ou nós vamos ter reais problemas na zona euro. Mas eu acho que... E no mundo, atenção, e no mundo, porque se o euro tiver problemas, o mundo vai refletir em todo o mundo. Mas para voltar ao Sarkozy e à Merkel, eu acho que os dois têm o mesmo problema. E que eles estão os dois em processo pré-eleitoral e os dois, para guardar os seus povos, atrás, não se preocuparão com a Europa. E guardar os seus povos tinha sido de se preocupar com o que interessava, com interesse. O grande problema dos dois é que nenhum deles tem uma verdadeira visão europeia, como dizia o Homer. Ninguém tem. Posso estar enganado, mas eu acho que eles não estão a defender neste momento os seus interesses enquanto político, que é ser reeleito nas próximas eleições. Mas eu acho que qualquer deles vai ser corrido, mas por indecêntima à figura dos seus países, porque vão perder as eleições de uma forma abrumadora. Quer dizer, então o Sarkozy, enfim, eu nem sei se ele irá a uma segunda volta. Não se atreve. Eu acho que ele nem passa o primeiro cut. Mas a senhora Merkel, enfim... A Merkel está a perder estados que historicamente estavam a adquirir da CDU de uma forma... E de facto não... Porque aquilo o que não é bom. Não é bom. Porque a ligação que o Benjamin alude, que é a ligação muito forte que havia entre a França e a Alemanha, mas era uma ligação que não era para mandar, mas era uma candeia que alumiava a Europa, que era o Sr. Mitterrand, o Sr. Kohl, o Sr. Schmitt e Giscard d'Estaing, que fizeram muito pela construção europeia. E levaram os outros atrás e estavam todos empenhados daquele mesmo objetivo. Mas, claro. Hoje hoje são os merceeiros que estão a defender o seu cantinho. Eu nunca ouvi. Enfim, é certo que os tempos são outros e os mídias têm evoluído muito e até eu acho que isto até é um mau sentido de evolução dos mídias, é que dá-se realce a quem não devia ter realce nenhum. E então, mas eu nunca vi estas cimeiras que hoje se fazem todas as semanas do diretório. Nesse tempo em que de facto mandavam, não havia isto. Não havia isto. Uma de 6 em 6 meses. Também não havia telemóveis. Os telemóveis estavam a nascer. Eu recordo que nessa altura, enquanto o meu telemóvel era quase que uma mala de 10 quilos. Os tempos eram outros. Os tempos também eram outros. Mas não se via este disparate de conversas e sobretudo de opiniões passadas para a opinião pública, como sendo dados adquiridos, coisas muito decididas, e quando não estão de facto decididas, têm mais pés de barro que o barro ali das calças. Acha que esta crise é mais uma crise de falta de liderança? Sem dúvida. Também é. Mas vamos lá ver. Também é uma crise de falta de liderança. Mas a falta de liderança também só se verifica se há razões para que tal aconteça. Nós não podemos também desvalorizar os erros económicos cometidos por todos nós. E quando digo não só por os portugueses, nós estamos aqui, sentimos-lo mais, mas, portanto, por toda a Europa, onde, nesta mesma estrutura, foram, digamos que, sobrevalorizados os interesses individuais de cada país. Voltamos outra vez ao mesmo que acabou de dizer. É um problema de visão e de estruturação de uma organização que se chama Comunidade Económica Europeia, que deixou fundamentalmente a partir dos finais dos anos 90, portanto finais do século passado, deixou, digamos que, de olhar para ela como um todo e começaram os interesses individuais de cada país, digamos que a sobrelevar-se sobre tudo o resto. Inevitavelmente veio, digamos que, dar no que está a dar. E claro, quando temos maus dirigentes, os problemas, digamos que sobressaem e não são bem resolvidos, ou não conseguem ser resolvidos. Mas o problema existe, e esse tem que ser atacado. E uma coisa nós não podemos continuar a pintar o edifício sem tratar primeiro do telhado, senão, inevitavelmente, nós vamos continuar a ter problemas. E o Banco Central Europeu vai ter
que o fazer. Não chega, não se pode parar aí, porque se parar aí não se reestruturar nada, não vamos a parte alguma. Mas eu não tenho dúvidas que o Banco Central Europeu, no mínimo dos mínimos, quanto à emissão de moeda, eu já tenho algumas dúvidas. Mas em relação, digamos que à emissão de obrigações em quantidades suficientes para estancar os problemas da economia do euro, tem que ser feito e rapidamente. E rapidamente. A moeda, eu já tenho algumas dúvidas sobre o caminho será por aí, mas penso que chega. Uma pergunta rápida para o Pierre. Constatamos aqui que o interesse das partes se sobrepõe ao interesse do todo. Considera que este é o princípio do fim do euro, como muitos defendem já? Cuidado, eu pessoalmente, mais uma vez a minha opinião vale o que vale, eu não acredito nada no fim do euro. Eu acho que isto é um cenário a qual eu não acredito. Muito obrigada a todos pela vossa presença neste Conselho Consultivo. Temos mesmo que fechar. Conto convosco na próxima semana. Fica por aqui o Conselho Consultivo de hoje.